teve vontade de fazer parte de uma rede mundial de pessoas, comunidades e organizações que trabalham juntas para construir um mundo mais fraterno? Have you ever imagined a space where you can learn from each other, work together across borders, and co create strategies? E já teve vontade de encontrar soluções para os desafios globais atuais? Or to help build a united world through tangible actions? Se você respondeu sim para uma dessas perguntas, você está no lugar certo. Hello, everyone. My name is Chelsea, E eu me chamo Amanda. and the United World Week podcast is starting now. Welcome. E hoje nós vamos ter uma convidada mais do que especial. Bem-vinda, Mariane Araújo! Oi, meninas, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso ter você aqui, Mari. E olha, temos algumas perguntinhas e queremos saber de você um pouquinho sobre communities. O que Uhum. é? Por que elas nasceram? Explica aí um pouquinho mais. Sim, Amanda, essa é uma ótima pergunta. As communities elas nasceram em 2024 porque o grupo, né, que concebeu essa ideia justamente observava a humanidade hoje como é e percebia que tinha alguns sintomas, algumas dores que eram comuns nas diversas partes do mundo. Por exemplo, nós sofremos com a fragmentação, com o isolamento, com a dificuldade, às vezes, no relacionamento entre as gerações e dificuldades de colaboração ou de encontrar formas de como eu posso ser ativo na minha própria comunidade local. Então, vendo todas essas necessidades que, em verdade, são percebidas de forma muito específica nas diversas partes do mundo, a gente veio com a ideia da United World Community. E a gente fez a nossa primeira a gente fez o primeiro experimento durante o Genfest, que foi esse evento internacional que aconteceu no Brasil em 2024. E ali, 1.500 jovens já puderam fazer a experiência de entrar em uma das 8 communities, que são essas vias para o mundo unido, que Chiara Lubich, a fundadora do Movimento dos Focolares, já idealizava há tanto tempo atrás, porque acreditamos também que nas diversos âmbitos da vida humana, nós podemos levar e criar também unidade e ambientes de fraternidade. Mas agora, quais são essas communities, né? Eu vou listar elas para que vocês possam entender em quais se encontram, né? Quais dessas vocês conseguem se identificar. A Sim. gente tem a community de economia e trabalho, paz e direitos humanos, cidadania e política, comunicação e mídia, arte e compromisso social, saúde, esporte e ecologia, interculturalidade e diálogo e educação e pesquisa. Então, esses 1.500 jovens chegaram ali no evento e eles puderam escolher em qual community participar a partir da sensibilidade pessoal de cada um. Cada um, né, de nós é apaixonado por algo ou tem também talentos muito nossos, assim. E as communities vêm com esse propósito, né, de trás, né, como background, como criação também do projeto. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, o que a gente ama, a gente é capaz de criar coisas incríveis. Né? Então, a partir disso, a gente gostaria muito de. O desejo sempre foi unir não somente jovens, mas também adultos, adolescentes, todas as gerações para trabalhar e contribuir com um mundo mais unido no território, né? Vendo as dores e as dificuldades no território onde a gente mora. Ai, que incrível. E eu fiquei com duas perguntinhas agora na minha cabeça. Uma sobre o território, mas a gente vai chegar lá. Me fala um pouco mais sobre esses três pilares, porque eu vi que você falou de paixão, também sobre essa coisa de ter adultos, jovens. Quais seriam esses pilares, né, das communities? Sim, são três aspectos que definem muito a experiência das communities. A primeira é aquilo que a gente já tinha comentado, que é a paixão e os talentos. É aquilo que a gente sente que de verdade entramos num estado de fluxo quando a gente acaba executando uma ação. Por exemplo, um artista, quando vai pintar um quadro, ele pode fazer aquilo por horas, ele não se cansa, porque é algo que ele é apaixonado, né? Então, a mente repousa, até mesmo fazendo aquela atividade. E acho que todo ser humano deve encontrar algo que é capaz de
entrar no estado de fluxo. Então, as communities ajudam muito também na descoberta pessoal, daquilo que eu sou bom, daquilo que eu posso contribuir, não só para mim mesmo, não botar esse talento só para o meu próprio uso, mas colocar em comunidade. Né? Então, isso ajuda a criar relacionamentos, porque a gente encontra outras pessoas que também são artistas, ou são da economia, ou são comunicadores, ou apaixonados pela política. E isso justamente começa a colocar braços para trabalhar juntos por algo que de fato o nosso território precisa. Então, a paixão é algo que precisa existir para que uma community funcione. O segundo é a questão de trabalhar com todas as gerações. Então, não é só um projeto feito para jovens ou também para adolescentes. É que a gente acredita que toda geração tem algo para contribuir. E olhando hoje essa fragmentação que a gente vê na sociedade, a solução é colocar todas para trabalharem juntas, sabendo que às vezes pode ter as dificuldades, mas que quando a gente de fato começa a provar e fazer esse experimento juntos, coisas incríveis nascem, né, desse relacionamento porque a gente consegue valorizar a inovação, a sabedoria da experiência que tem, a abertura a novas ideias, existe crescimento sempre de ambas as partes, e principalmente continuidade dos projetos, porque a gente começa a incluir também os pequenos para começar a entender e conseguir levar avante aquela iniciativa por muitos e muitos anos. Então, continuidade de projetos é um outro aspecto de criação das communities. E o último é a colaboração. O que isso quer dizer? A gente entende que hoje já tem vários projetos sociais ou até mesmo no âmbito da economia, iniciativas, educativas e etc., que trabalham em prol da fraternidade e da unidade. Mas às vezes a gente não sabe como encontrá-las, né? Ou não sabe nem que tem ali pertinho da nossa casa ou no nosso território. Então, a rede internacional das communities, que não é, a gente trabalha sobre dois níveis, né? Que é o local e o internacional, ajuda também a dar essa visibilidade. Porque eu posso também ver que tem no bairro do lado uma associação que faz justamente aquilo no qual eu posso doar as minhas habilidades e o meu conhecimento. Então, é muito colocar, é se colaborar com instituições, associações, grupos que hoje já executam algum tipo de atividade. E caso você vê que ali onde você está não tem, de fato, né, não conseguiu encontrar, você pode então criar a tua community. Interessante. E como é que faz para criar ou para participar? Como seria esse processo? Sim, é muito fácil. É só acessar o nosso site do United World Project. Entrando na aba das communities, você vai encontrar também o formulário de inscrição. Através desse formulário, que a gente vai pedir algumas informações sobre o seu grupo, a sua ideia, sobre o que você gostaria de criar, ou se você já tem hoje um projeto ativo, também tem essa possibilidade. E aí, você se inscrevendo, o nosso grupo a nível internacional recebe essa solicitação, vai entrar em contato contigo para disponibilizar algumas ferramentas e recursos que vão ser importantes na tua caminhada com as communities, como por exemplo o manual dos 6x1, 6 passos para um objetivo. Então, ali a gente disponibiliza esse material que foi adaptado justamente para a realidade das communities. E você vai conseguir fazer todo um processo de projetação com o teu grupo, porque às vezes a gente tem uma ótima ideia, mas a gente não sabe como executar. Então, esse manual nos ajuda a fazer esses 6 passos justamente para alcançar a nossa ideia de projeto. E além disso, né, se você tiver necessidades de algum tipo de contato ou de algum tipo de expertise que quer utilizar dessa rede internacional, você fala também com o time internacional e ali a gente consegue começar a gerar essas interações e conexões. Hum. Interessante. Então, bom, daquilo que eu entendi, pode ser uma coisa local, mas também internacional, ou seja, não tem limites. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente sempre fala, a community tem que ter um impacto no local, porque é onde nós vivemos, habitamos, identificamos as problemáticas. Mas a gente nunca pode esquecer que para criar o mundo unido, a gente tem que abrir os nossos horizontes, né? Então, essa perspectiva do internacional nos ajuda a criar conexões com uma community, por exemplo, de arte e empenho social do Brasil, de São Paulo, com uma da Itália, de Roma. Então, às vezes existem projetos que estão sendo
executados que têm algumas semelhanças, ou alguma atividade que a Itália desenvolve que o Brasil gostaria de saber mais. Então, também a United World Community serve como essa plataforma para facilitar esse encontro. Então, essa que é a parte mais legal. Quando a gente se conhece, a gente começa a ter mais esperança também que tem coisa boa acontecendo no mundo e muitas mudanças de fato estão ocorrendo, né? Então, isso nos dá mais esperança, força também para atuar e com certeza gerar um impacto positivo onde quer que esteja, a gente esteja e de acordo com aquilo que seja de fato necessário. Ah, Mariane, muito obrigado pelas tuas palavras, assim, preciosas. Eu acho que muitos de nós têm sede de tudo isso, mas não sabem nem da existência. Então agora a gente está trazendo um pouquinho mais sobre e vamos convidar o pessoal a acompanhar esse podcast, que agora todos os dias, né, da Semana Mundo Unido vai trazer uma experiência nova, vai trazer um pouco mais do que seriam essas communities. Não é isso? Então é isso, pessoal. Obrigada, Mariane. Obrigada a todos que participaram, acompanharam. Continuem, que vem muita coisa boa por aí. Tchau, tchau! Tchau, muito obrigada.